Olá, estamos aqui na quarta parte desta nossa pretensão informativa, nada altamente didático, porque para isso existem os livros de história, como você pode consultar. Existem também os sites das igrejas das quais estarei mencionando, e você poderá também consultar para obter maiores informações, porque o nosso objetivo aqui é apenas e tão somente passar-lhe algumas informações que você possa ter a respeito desse trabalho fantástico que a Igreja Metodista vem realizando pelo mundo. A Igreja Metodista que eu digo é todas estas ramificações de origem wesleyana, que nasceram baseados na experiência de John Wesley de 24 de maio de 1738 e do Pentecoste Metodista, que ocorreu na noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro de 1738 para 1º de janeiro de 1739, naquilo que foi aquela grande explosão do movimento metodista e que salvou a Inglaterra de uma catástrofe social, política e econômica. Portanto, nós temos evidentemente aquilo que nós já passamos a informação dos outros. Agora, trabalhando um pouco mais aquilo que são do trabalho no território brasileiro. Em 1934, surgiu no Rio de Janeiro um movimento liderado por um dos nossos irmãos, que depois tornou-se bispo naquela igreja chamada Igreja Metodista Ortodoxa. Por quê? Porque havia uma preocupação que a Igreja Metodista estava partindo para a Igreja Metodista tradicional, estava partindo para o liberalismo teológico, que estava trazendo o esfriamento do ânimo metodista e deste fogo que deveria estar ardendo no interior de toda a nossa igreja. Em 1934, ele com a sua esposa e mais um outro grupo começaram aquele movimento de oração, e aí depois acabou cindindo a igreja, transformando-se naquilo que foi chamado a Igreja Metodista Ortodoxa, que começou no Rio de Janeiro. E depois ela teve, evidentemente, o seu trabalho, hoje significativo em território nacional, e eles contam com 160 igrejas espalhadas em todos os estados brasileiros. Portanto, é um trabalho significativo, é um trabalho importante, é um trabalho necessário. Depois nós tivemos, por volta de 1946, um movimento que começou lá na Faculdade de Teologia, com alguns seminaristas, dentre eles Mário Roberto Lindström, e que ali, incendiados também por aquela chama interior, começaram a desenvolver aquele movimento de santidade que deveria existir na Igreja Metodista, e aquilo acabou indo também para os membros das igrejas de Vila Mazei e Tucuruvi, lá na Zona Norte. Igrejas que eu tive o privilégio de pastorear ambas, né? São igrejas fantásticas até hoje. E naquela época que eu estava pastoreando, algumas pessoas mais antigas se lembravam de Mário Roberto Lindström, desse movimento que surgiu. E aí começaram então aquele movimento e aqueles irmãos mais afogueados, mais achegados, voltados para uma vida de mais santidade, começaram a se despertar. E houve uma divisão. E esta divisão surgiu a chamada Igreja do Avivamento Bíblico, que tem a sede em Jaçanã, ali próximo das igrejas de Vila Mazei e Tucuruvi. Uma grande igreja ali no Jaçanã. E dali, então, espalhou-se de maneira tal que hoje em todos os estados do Brasil, eles estão presentes também com esse tipo de trabalho. Alguma coisa eles têm espalhado pelo Brasil e alguma coisa também para fora do país também. A Igreja Ortodoxa, Metodista Ortodoxa, ela tem as suas ramificações no Peru, na Argentina, no México, na África do Sul e inclusive nos Estados Unidos. A igreja do Avivamento Bíblico conta também com alguns dos seus representantes em alguns países da América Latina também, e realiza um trabalho. Portanto, é preciso entender que são igrejas necessariamente metodistas, porque tem a questão do coração aquecido. Pois bem, mais ou menos para essas voltas também, de 1930, da década de 30 para 40, nós estávamos aqui recebendo a visita de alguns dos grandes evangelistas metodistas. Um deles foi o Dr. Jorge Ridaut, que inclusive escreveu um livro especial, maravilhoso, que até hoje nós temos presente no nosso meio. Infelizmente, alguns pastores metodistas e alguns membros da igreja metodista, inclusive, desconhecem. Chama-se O Poder do Espírito Santo. Jorge Ridaut veio aqui e realizou uma série de trabalhos nesse sentido, em tentar trazer um avivamento para o seio da igreja metodista. Depois nós tivemos o quê? Nós tivemos a vinda também de Samuel Chadwick.
Chadwick, muito respeitado também no meio das igrejas do Nazareno e outras igrejas, ele escreveu o livro O Poder do Espírito Santo, livro especial. Está reeditado na Casa Editora do Nazareno, lá de Campinas. E, mais ou menos na década de 90, nós tivemos a vinda aqui do grande Stanley Jones, um ícone na igreja metodista, foi missionário na China, na Índia, um homem de Deus fantástico, extraordinário, escreveu vários livros. Muitos metodistas gostam principalmente porque inclusive uma linguajar que fala ao coração. Portanto, nós temos aqui todo este arcabouço para o desenvolvimento do trabalho missionário e evangelístico e avivalístico sério. Porém, nós tivemos mais ou menos na década também, década de 40 para a década de 50, um outro movimento que cindiu na igreja metodista, que foi a Igreja Metodista Wesleyana. Enquanto aqui no Brasil, nós já estávamos também com a vinda de missionários da Igreja Metodista Livre, que vieram se instalar no Brasil. E hoje tem uma representatividade fantástica no cenário nacional. E a Igreja do Nazareno, que se estabeleceu em Campinas e região, e em várias daquelas cidades você tem a presença da Igreja do Nazareno, e faz parte de divisões que ocorreram nos Estados Unidos, por causa do movimento da santidade lá, e que estavam tentando resgatar esta chamada doutrina da santidade. Pois bem, não ficou somente nisso, porque são igrejas que estão vivas, estão ativas e fazem parte realmente do trabalho bonito em nosso meio. Nós temos uma outra igreja, voltada para a comunidade japonesa, Nikkei, Sansei, e é a Igreja Evangélica Holiness, que desenvolveu um trabalho muito bonito exatamente com isso. E é uma igreja que está crescendo, tem a representatividade dele em vários cantos. Inclusive aqui na Baixada Santista, nós temos aqui também, não só a Igreja Metodista, lá em Santos, São Vicente, nós temos em Cubatão, nós temos no Litoral Norte, nós temos aqui na Praia Grande duas também, Santos também outras. Mas eles estão, inclusive, onde a Igreja Metodista não está. Por exemplo, aqui em Mongaguá, aqui perto, Peruíbe, Itanhaém, são representações da igreja que ela está presente. Então nós consideramos que a igreja metodista está presente sim com essas denominações irmãs, e nós temos que amá-las também. Mas não somente isso, nós tivemos em 1993 a saída do reverendo Joel Cardoso Júnior. Não vou entrar no mérito por tudo, até porque o reverendo Joel Cardoso Júnior era um pastor especial, maravilhoso, lá da igreja metodista da Vila Mariana, e lamentavelmente por um ato episcopal, que a gente não vai entrar no mérito da questão, para mim acho que foi um ato absurdo, ele acabou sendo expulso desnecessariamente. Porém, ele criou a chamada Igreja Metodista Renovada, lá na Vila Mariana. Só que a Igreja Metodista Renovada também se espalhou, está presente em vários outros estados, mas em especial São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, mas também tem uma representação desse trabalho lá no Japão, coisa que nós, da Igreja Metodista Nacional, não temos. Só isso? Não. Nós tivemos lá no estado do Espírito Santo, nós tínhamos um pastor especial maravilhoso chamado Reverendo Carlos Alberto Tavares. Ele foi missionário no Nordeste, foi secretário de missões da 4ª Região Eclesiástica, realizou um trabalho magnífico, extraordinário. Porém, ele estava pastoreando a igreja lá de Cachoeiro de Itapemirim, e a igreja estava com muitas dificuldades financeiras. Foi crescendo, mas não tinha condições de pagar aquilo que eram os compromissos regionais. E ele pediu uma moratória com tudo isso aqui, mas não teve jeito. Alguns pastores que estavam realmente numa perseguição, porque ele tinha um coração voltado para o reavivamento bíblico, embora fosse pastor já há muitas décadas, já tinha dado excelentes contribuições na vida da igreja, estava dando, e resolveram realizar uma reunião para cobrarem, não dando para ele qualquer chance de que a igreja pudesse primeiro se reestruturar para pagar as suas cotas regionais. Realizaram uma assembleia, e está gravado, e eu vi esse CD, e vou dizer por quê. E chegou um dado momento, a situação de crítica foi de tal forma que o pastor disse, olha, não tem jeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora, vou para casa pensar, orar para ver o que eu vou fazer. Quando ele saiu, a igreja quase que na sua totalidade se levantou e saiu com o pastor e deixou os representantes episcopais lá que ficassem com aquilo que estava. Porque se para eles era mais importante o patrimônio, então fica um patrimônio, porque o patrimônio nosso tanto faz como tanto faz, o mais importante é a membresia. E o que acontece? Foram atrás do pastor e pediram, pastor,
nós queremos que o senhor continue sendo o nosso pastor, nós não queremos que o senhor vá embora, nós não queremos outro, queremos que o senhor seja o nosso pastor. Então acabaram criando a chamada Comunidade Evangélica Shalom, que existe lá em Cachoeiro do Itapemirim, só que aquilo foi se espalhando. E hoje estão com igrejas espalhadas em vários cantos, inclusive fora do país. Também na quarta região eclesiástica, nós tivemos um outro pastor especial, maravilhoso. Foi missionário também, nas épocas em que eu também fui missionário lá no Nordeste. Ele era missionário há muito mais tempo, mas lá na região Norte, que era o reverendo Lauro da Cruz Reis. Deixou um grande legado na vida da Igreja Metodista. Mas também por questões de natureza em que a Igreja estava querendo partir para, já tinha partido para o liberalismo teológico, que acaba minando a visão evangelística missionária, o ardor evangelístico. Ele foi brigando, lutando para que isso pudesse manter a chegou um dado momento ele disse, olha, não vou continuar. Saiu. E criou também a outra igreja, a comunidade, a igreja evangélica Shalom, e que está espalhada em outros cantos por aqui. O reverendo Carlos, eu posso falar por quê? Porque ele é o pai da minha nora. Meu filho mais novo, caçula, Eduardo, é casado com ela, Andréa Cláudia Tavares. E ele realizou um ministério fantástico. Já está na glória ele com a sua esposa Graça. Mas a igreja continua desenvolvendo o trabalho. Onde a igreja metodista tradicional não pôde estar, e não tinha condições de estar, aquela igreja está presente, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. E o reverendo Lauro da Cruz Reis também. A igreja, inclusive, deu depois ao reverendo Tavares o título de bispo, título que ele nunca reivindicou. Ele morreu como pastor, preferiu morrer como pastor. A sua igreja deu a ele o título de bispo. Porém, o reverendo Lauro da Cruz Reis, no trabalho que desenvolveu, hoje ele recebeu da igreja o título de apóstolo. Não vamos questionar essa questão, não se concordamos ou não, mas ele é chamado de apóstolo Lauro da Cruz Reis. Só ele? Não. O reverendo Joel Cardoso Júnior, que fundou a Igreja Metodista Renovada, também recebeu da igreja o título de apóstolo. Está aqui, realizando esse trabalho magnífico. Mas existe também, lá em São José do Rio Preto, por parte de um homem chamado Inaldo Barreto, um grupo de católicos que se envolveu com a renovação carismática da Igreja Católica, procurou Inaldo Barreto, que não queriam mais permanecer com a Igreja Católica. Como ele tinha formação metodista, ele disse, olha, o que eu posso fazer é juntar vocês aqui, vamos criar a Igreja Metodista, mas para não confundir com a Igreja Metodista, vamos formar a Igreja Metodista Renovada. Então você tem a Igreja Metodista Renovada de São Paulo, que é uma, e de São José do Rio Preto, com outras igrejas que foram se espalhando por lá também, Igreja Metodista Renovada. E Inaldo Barreto não só se tornou pastor, mas depois a igreja deu para ele o título de bispo. Está se espalhando por aí. Só isso? Não, não, não. Nós temos também, na região do interior do estado de São Paulo, né, e com alguma coisa lá no Triângulo Mineiro, né, a chamada Igreja Evangélica Metodista, também da linha de renovação espiritual. E nós temos também de outra comunidade, Shalom, na região do Paraná, e que invade essa questão do Paraná, Santa Catarina e outros lugares, a chamada Igreja Evangélica Shalom. Você tem no norte do nosso país a Igreja Wesleyana, que não tem nada a ver com a Igreja Metodista Wesleyana, mas está presente. Você vai encontrar também uma igreja que veio com a inspiração da Igreja Metodista Remanente lá do Chile, está presente aqui. E você tem uma outra igreja que é chamada Igreja Metodista Unida. Portanto, se você for avaliar tudo que nós somos como povo metodista, sem contar outras igrejas menores, igrejas que a gente não consegue catalogar todas, você vai ver que hoje no Brasil, você não se assuste se de repente, no somatório de tudo isso, você tiver cerca talvez de 1,5 milhão de membros, talvez um pouquinho mais. Com todas estas divisões, e todas elas com o mesmo desejo, espalhar a santidade bíblica, pregar o evangelho do reino, fazer a diferença no território brasileiro. Portanto, quando você está vendo o que eu estou colocando para quê? Para que você tenha orgulho de ser metodista.